Olá, Jornal da Assembleia começa agora. Confira os destaques desta terça-feira, 20 de outubro. Audiências públicas pelo Estado debate o Plano Estadual de Educação. Projeto de lei de autoria do Executivo Federal propõe a criação do Registro Civil Nacional. Solenidade faz homenagem aos 140 anos de fundação do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A Comissão de Educação e Cultura realiza uma série de audiências públicas pelo Estado para debater o Plano Estadual de Educação. A primeira foi na cidade de Sorocaba. O Plano Estadual de Educação, apresentado pelo governo, deve ser discutido em 6 audiências públicas antes da votação final em plenário. Acho que agora é o momento de nós ouvirmos vereadores, prefeitos, lideranças dos docentes, dos trabalhadores de escola, dos alunos, para sabermos se essas metas que estão sendo propostas são compatíveis e adequadas à realidade de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quer propor emenda com as sugestões das audiências para o projeto de lei 1083 de 2015 do governo, que deve ser votado antes de outros 2 projetos substitutivos apresentados pela oposição, já que a proposta do Executivo tramita em regime de urgência. Temos que mudar esse plano, nós temos que introduzir as reivindicações que foram apresentadas em 2 outros planos que nós apresentamos de educação. Porque esse plano, do jeito que foi apresentado e elaborado pelos tecnocratas, pelos burocratas do governo, não representa a melhoria da educação pública de qualidade. O Plano Estadual de Educação, de autoria do Executivo, estabelece, além de diretrizes, 23 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos pela Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Entre elas, oferecer creches a no mínimo 50% para as crianças até 3 anos de idade até o ano de 2023. Para atingir as metas na educação, o projeto substitutivo apresentado pelo deputado Raul Marcelo, do PSOL, propõe atingir até 2025 9,5% do PIB, Produto Interno Bruto, em investimentos na educação. A gente está investindo muito pouco em educação aqui. Se pudesse destacar um ponto importante do nosso projeto, é que ele diz claramente de onde, inclusive, vão vir as novas receitas para que a gente possa ampliar os investimentos em educação aqui em São Paulo. Para a Marilena Malvese, que representou a Secretaria Estadual de Educação, não é possível desvincular da Lei de Responsabilidade Fiscal os investimentos no setor. Qualquer que seja o valor que se tenha, os recursos que se tenha, no Estado de São Paulo sempre será respeitado enquanto vigir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não quer dizer que, se houver mais recursos, vamos dizer assim, mais nessa cesta, mais recursos, evidentemente, respeitada a lei, virão mais recursos mesmo para a Caixa da Educação. O deputado João Paulo Rilo, do PT, criticou a reorganização das escolas anunciada pelo governo do estado, propondo a ampliação do número de escolas com o mesmo ciclo de ensino e com a transferência de alunos. Ficou provado hoje aqui o constrangimento da Marilena, representante do governo, na mesa da audiência pública, completamente perdida, no que diz respeito ao projeto, dizendo que é boas audiências, que as audiências vão ajudar a aperfeiçoar o plano, como se o governo não estivesse querendo tramitar em regime de urgência o projeto. Ou seja, é uma contradição flagrante hoje aqui da má-fé do governo no que diz respeito à educação. A presidente da Comissão de Educação e Cultura, a deputada Rita Passos, do PSD, reafirmou a necessidade de discussão do plano de educação com a sociedade. Nós precisaríamos de muito mais tempo para discutir um plano estadual de educação tão importante para o nosso estado. Mas eu acho que foi de grande valia essa iniciativa que nós tivemos, essa conquista que nós tivemos junto ao governo do estado de realizar algumas audiências públicas. Todas se manifestaram, as entidades falaram sobre o que almejam com esse plano estadual. Nós sabemos já há algum tempo quais são as reivindicações deles, mas é importante eles se manifestarem, colocar para fora os seus anseios e nós vamos, com certeza, levar ao governo essas demandas. Bom, as próximas audiências públicas que vão debater o Plano Estadual de Educação vão acontecer nas câmaras municipais de Campinas, amanhã, dia 21 de outubro, Araraquara, dia 22, São José do Rio Preto, 23, Santos, no dia 26, e a última será aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo,
no dia 27 de outubro e deve contar com a presença do secretário estadual de Educação, Hermann Vorwald. A audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável discute a mudança da sede do Centro de Engenharia e Automoção do Instituto Agronômico de Campinas. E a repórter Silvia Garcia está nesse momento ao vivo no auditório, no plenário Teotônio Vilela, auditório Teotônio Vilela, melhor dizendo, aqui da Assembleia, e nos traz mais informações sobre essa audiência pública. Olá, Silvia. Olá, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sabe aquele café da manhã que você gosta de tomar, recheado de pãozinho francês, manteiga e um cafezinho fresquinho? Pois é, se você tem este café na sua mesa e outros milhares de brasileiros também têm, deve ao Instituto de Agronômico de Campinas. Essa discussão foi trazida hoje aqui para a Comissão de Meio Ambiente, aqui no auditório Teotônio Vilela, onde está sendo ouvido o coordenador do APTA, que é um instituto que coordena todos esses outros institutos de ciências, o Dr. Orlando de Melo Castro. O que acontece? Qual é o problema? Uma crise vem se abalando nos últimos anos, nas últimas décadas, nesse Instituto de Pesquisa de Ciências. Só para você ter uma ideia, 8.500 amostras de insetos foram transferidas lá de Campinas aqui para São Paulo. Nos próximos dias, uma coleção de mais de 56 mil amostras de insetos provenientes da agricultura, que fazem bem ao nosso meio ambiente, também vão ser transferidos e não sabe de onde. Como você disse aí, o CEA, que é o Centro de Engenharia e Automoção desse Instituto Agronômico, também está com data marcada para ser mudado, para mudar de endereço. Hoje ele fica em Jundiaí, mas, pelo que consta, tem data marcada até 2018 para se transferir para Campinas. O problema é que esse centro de engenharia tem um laboratório a céu aberto enorme. É ali que são feitas, por exemplo, as máquinas agrícolas, que vão fomentar a agricultura para trazer alimentos para a gente aqui entre o estado de São Paulo e o resto do Brasil. Mais uma curiosidade, esse instituto foi fundado em 1887 por Dom Pedro II. E se o Brasil tem 70% de alimentos na mesa, esses 70% de alimentos vem daqui, do estado de São Paulo, e através dessas pesquisas de ciências do Instituto. A situação não é boa, ela tende a piorar, e essa audiência pública está aqui para discutir e entender melhor o que o governo do estado pode fazer para repassar recursos e que mais ninguém seja demitido. Até ano passado, o Instituto acumulava 2.000 funcionários e 300 cientistas. Hoje, esse número reduziu pela metade. Só cientistas são 158. Só para você ter uma ideia, mais uma curiosidade só, Sérgio, que eu já te devolvo para aí. Sabe aquele morango de Atibaia que todo mundo adora comer? Pois é. Há 20 anos ele não é mais de Atibaia, ele é da Califórnia, porque este instituto que deveria fazer pesquisa para melhorar o morango, deixar mais doce, mais resistente, não tem dinheiro para fazer. Volto com você, Sérgio. Tomara, né, Silvia, que dê tudo certo nessa audiência pública, que corra tudo bem. Silvia Garcia, ao vivo do auditório Teotônio Vilela, do Jornal da Assembleia. E agora, vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em São Paulo. Sol entre nuvens, a máxima prevista é de 31 graus. Campinas, a quarta-feira, vai ser de tempo bom com sol também entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 32 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. Ribeirão Preto, a quarta-feira, vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até os 33 graus. CPI da Câmara dos Deputados, que investiga maus tratos contra animais, realizou seminário no Legislativo Paulista. Você vai saber disso depois do intervalo. – 20 de outubro, Dia Mundial da Osteoporose, uma data para chamar a atenção para um problema que, segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose, atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil. E o repórter Jorge Machado, ao vivo, nos traz mais informações sobre esse assunto. Olá, Jorge. Isso mesmo, Sérgio. São 10 milhões de brasileiros. Segundo números, 2 milhões e 400 mil fraturas por ano, 200 mil mortes. Imagina o custo para a saúde pública brasileira. Mas eu vou conversar com a doutora Marise Lazarete Castro, que é endocrinologista e diretora científica da Abraço. Abraço é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. O que falar dessa doença silenciosa e por que ela comete tantos brasileiros, 10 milhões de pessoas? Ela comete mesmo os brasileiros porque nós estamos vivendo cada vez mais e é uma doença que está associada ao envelhecimento.
Então, nós vamos ter cada vez mais osteoporose e ela comete 1/4 das mulheres na pós-menopausa, 25% é um número relevante, e 15% dos homens com mais de 65 anos de idade. Por isso que esses números são do montante que você contou para a gente. Tem muito a ver com a velhice, ou seja, as doenças vão aparecer, a osteoporose inclusive, mas é possível se prevenir. 10 a 20 minutos de sol por dia, comendo alimentos saudáveis, deixando de fumar, é isso, doutor? Exatamente. A nossa campanha hoje aqui da Abraço é justamente para alertar quais são as medidas que a gente pode tomar ao longo da vida para tentar diminuir o risco de osteoporose. Então, a alimentação, cálcio da dieta, são basicamente os laticínios, atividade física, que é fundamental, né? Porque o osso vai se degradando quando a gente fica parado, ele vai se descalcificando, e a vitamina D, que é importantíssima, né? Que a gente consegue produzir quando toma sol. Aliás, a campanha da Abraço é exatamente para que o SUS distribua vitamina D, é isso? Exato, é isso que a gente tem feito já há muitos anos, que é tentando fazer com que o SUS forneça a vitamina D isolada, né, para que especialmente os idosos e as pessoas de risco em tratamento para osteoporose recebam gratuitamente a vitamina D. Muito obrigado, doutora Marise. Tá aí, a campanha vai aqui no Conjunto Nacional até às 17 horas. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado pelas suas informações. Parlamentares, especialistas em direito, representantes da Receita Federal reuniram-se na Assembleia para debater o projeto de lei de autoria do Executivo Federal que propõe a criação do Registro Civil Nacional, o RNC. Certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de motorista, título de eleitor. Haja documento de identificação no Brasil. E cada documento é emitido e administrado por um órgão diferente. Segundo o projeto de lei 1775 de 2015 da Câmara Federal, o brasileiro terá todos estes documentos reunidos num só, o RCN, Registro Civil Nacional. Na hora em que nós tivermos o cidadão como aliado, os registros civis brasileiros vão ser mais aproveitados e a malha registral brasileira vai funcionar com mais sintonia. Então o que a gente precisa é da sociedade fazendo junto uma identificação que seja crível, que seja boa para todos. O seminário aberto pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, já passou por vários estados e lotou o auditório Teotônio Vilela. Apesar de ter o apoio, o projeto apresenta alguns parágrafos polêmicos. No próprio projeto fala da vedação da cessão e comercialização dessas informações. Mas é um jeito de você, de um outro modo, por outros convênios a título gratuito, ceder as informações para esses grandes empresas de crédito, Serasa, ou outras empresas, bancos, que usem mesma informação para obter informações e receitas com isso. Nós sabemos que hoje informação é dinheiro. O projeto 1775 de 2015 ainda deve passar por outras comissões na Câmara Federal até ser aprovado. Eu acredito que a gente vai construir o consenso e nós vamos ter um projeto que vai facilitar a vida no Brasil, se Deus quiser. Deputados estaduais, federais e representantes de trabalhadores participaram de uma audiência pública para se posicionar contra a venda de 2 usinas hidrelétricas paulistas. Bom, elas fazem parte de um grupo de 27 usinas de todo o país que vão ser leiloadas em novembro pelo governo federal para aumentar a arrecadação. Participaram da audiência pública deputados estaduais, federais e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. Todos preocupados com o futuro das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá. Atualmente, elas são administradas pela CESP, a Companhia Energética de São Paulo. Já estivemos com o ministro das Minas e Energias, consegui agendar consegui uma audiência com ele, onde nós colocamos todas essas questões. O edital está na praça para 6 de novembro, mas não consta a questão da sede, porque esse assunto virou agora um problema a ser resolvido. O emprego de cerca de 450 trabalhadores destas usinas ainda é incerto. Nós procuramos o governo federal, a ANEL, que são os órgãos que estão vendendo essas 2 unidades, porque venceu
o leilão, e vai acontecer no dia 6, e infelizmente, nem a nível de Estado, e nem a nível de empresa, e nem a nível do governo federal, a gente buscou todas essas instâncias, todos esses espaços, para a gente tentar ter uma tranquilidade, pelo menos, por um prazo, nem que se fosse por um prazo, para essas pessoas que estão hoje prestando serviço lá, mais de 30 anos inclusive, para saber o que vai acontecer com a vida deles após o leilão. Porque nós não sabemos quem irá comprar essa empresa, se é um chinês, se é um americano, se é um brasileiro. Além disso, com o leilão, as usinas vão ter o domicílio trocado do estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul. E as cidades de Ilha Solteira e Castilho perderão as receitas do ICMS. Em 2014, só a Ilha Solteira arrecadou 44 milhões de reais com o imposto. Praticamente 70% da arrecadação do município vem do ICMS da usina de Ilha Solteira. Então, se essa questão fiscal passar para o Mato Grosso do Sul, praticamente a gente perde toda essa renda. A gente perde mais de 50% da arrecadação total. Então você inviabiliza todo o serviço, educação, saúde, praticamente tem que fechar as portas da prefeitura, né? Da audiência pública vai sair um documento que será encaminhado ao governador de São Paulo. Esse tipo de exigência do governo federal é um absurdo, né? Pôr em leilão uma concessão, porque se o Estado construiu, é dele. A União deverá indenizar o Estado muito, e não tem esse dinheiro para pagar, coisa de bilhões. Então nós estamos lutando para anular esse tipo de leilão, esse tipo de coisa, e deixar que as hidrelétricas continuem operando pela CESP na mão do governo do Estado com os mesmos funcionários. Essa é a nossa luta. Essa é uma luta de todos. O Luiz Fernando teve a iniciativa brilhante, procurado pelas lideranças das cidades, para que fizéssemos essa audiência pública. O presidente Capês acolheu e estamos aqui nesse momento de debater e de propor encaminhamentos e de formar um eco de luta e de defesa do interesse de São Paulo, de Castilho e de Ilha Solteira. Itamar tem dito que essa não é uma briga partidária, essa é uma briga de São Paulo e ele foi a pessoa que reuniu todos aqui e, se Deus quiser, nessa pressão nós vamos mudar esse quadro. Estamos aqui para acompanhar a discussão, Itamar, verificar aquilo que pode ser feito para contribuir e para colaborar. E eu quero parabenizar os nossos deputados por estarem tomando essa atitude de liderança corajosa, marcando posição. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom. Sol entre nuvens, a máxima fica nos 31 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado, a máxima chega aos 33. Em Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens, a máxima fica nos 30 graus. Piracicaba, a quarta-feira vai ser de tempo bom, os termômetros marcam até 31 graus. O Parlamento Paulista faz homenagem aos 140 anos de fundação do Instituto dos Advogados de São Paulo. Detalhes você tem depois do intervalo. CPI da Câmara dos Deputados, que investiga maus tratos contra animais, realizou um seminário na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento foi solicitado pelos deputados Goulart, do PSD, e Nilton Tato, do PT. Entre os temas abordados, a implantação de delegacias e promotorias de defesa dos animais no município de São Paulo e a falta de locais para a destinação dos animais apreendidos. A gente quer pegar informação, pegar sugestão para poder fazer da CPI uma CPI propositiva, que traga projetos de lei para melhorar a legislação vigente e minimizar esses problemas existentes nessas outras áreas. Então a gente está tratando do tráfico de animais silvestres, nos centros de zoonose, combate às zoonoses, controle populacional de animais, maus tratos em geral. Outro assunto debatido entre ativistas da causa animal e outros profissionais ligados à proteção dos animais foi o número exorbitante de animais silvestres que são atropelados todos os anos nas estradas do país. São atropelados por ano no Brasil cerca de 500 milhões de animais silvestres. Desses aí, cerca de 25 milhões de animais de médio e grande porte. E você tem um número muito grande desses animais de espécies que estão na lista de ameaçados por extinção. Um problema grave também para a segurança nas estradas. O que é que a gente quer com essa CPI?
tentar buscar um diálogo com o DENIT, né, com o Ministério do Transporte, com as concessionárias das rodovias, para a construção de passagem para os animais, que tipo de medidas que a gente pode adotar para poder diminuir essa mortandade, entendeu? Acabar com a mortandade de animais, mas também colocar em segurança as pessoas que estão viajando nos carros. O objetivo é estudar possíveis políticas públicas para amenizar o impacto na biodiversidade brasileira. Todos esses animais, eles têm uma função no ecossistema, uma função a desempenhar no interior das nossas florestas nativas. São eles que mantêm essas florestas funcionando, nos oferecendo água, ajudando a regular o clima e também espaços para lazer, turismo. Ou seja, sem esses animais, essa grande máquina que são as florestas tende a perecer no tempo. E os prejudicados serão não só a natureza, mas também a nossa sociedade. Sessão solene no Parlamento Paulista presta homenagem aos 140 anos de fundação do IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Para cumprir seus objetivos como o de difusão de conteúdos jurídicos, o Instituto dos Advogados de São Paulo congrega cerca de 1.000 associados, profissionais da área do direito, entre magistrados, promotores e juristas de todo o país. Na cerimônia, que reuniu personalidades do mundo jurídico, o presidente da Assembleia Legislativa entregou ao presidente do IASP uma placa alusiva aos trabalhos prestados pelo Instituto. A OAB de São Paulo e a OAB Nacional foram representadas. A mais importante Assembleia do país traz a oportunidade de reunir os operários, os operadores do direito em volta do Instituto dos Advogados. Esse instituto com mais de 140 anos, que tantas lições nos trouxe e nos traz. O jurista Ives Gandra Martins, em sua fala, referiu-se ao IASP como a casa dos grandes debates nacionais. Eu considero de extrema importância, principalmente porque nós temos hoje na presidência da Assembleia Legislativa um operador de direito. Foi advogado, membro do Ministério Público, e então ele tem sensibilidade, como aliás todos os deputados estaduais, da importância do direito e da formação do Brasil. Então, uma integração muito grande entre advogados e Assembleia, mas fundamentalmente entre o Instituto dos Advogados, que é a Casa do Jurista, e a Assembleia Legislativa de São Paulo. A preocupação do Instituto, quando da sua criação, foi exatamente ser um espaço para que as pessoas pudessem debater, e do debate exatamente da cultura jurídica se produzem normas jurídicas melhores, que é o trabalho principal da Assembleia Legislativa, a produção de normas. Então essa aproximação dos operadores com a Assembleia é em benefício da sociedade na produção de melhores normas. A Assembleia Legislativa, guardiã da liberdade e guardiã das prerrogativas que são caras àqueles que exercem a missão da advocacia, se sente engalanada de realizar esse evento, e ele é de vulto e extrema importância, não só para a advocacia, como para toda a sociedade, que por um momento ou outro pode se ver submetida ao exercício do arbítrio do poder estatal. E o advogado exerce esse contrapeso importante para a democracia. Por isso, tem tudo a ver a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, com o Instituto dos Advogados, a Casa do Advogado, defensor dos direitos da população. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens, faz calor, máxima de 30 graus. Bauru, quarta-feira vai ser de tempo bom também, a temperatura máxima chega aos 31 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, faz calor, a máxima chega aos 31 graus também. Marília, previsão do tempo para amanhã é de tempo bom com calor, a temperatura máxima chega aos 32 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.